Olá pessoal, vamos então passar a solução do teste que nós realizamos nessa semana, para que vocês possam estudar, tirar todas as dúvidas para a avaliação que a gente vai fazer, realizar na próxima terça-feira. Nosso conteúdo é matrizes, determinante e sistemas lineares. Lembrando que em sistemas lineares a gente precisa de usar o escalonamento, como a gente viu, ao longo das outras aulas aí desse último mês. Questão número 1. Sejam A, B e C matrizes de ordem 3×2, 2×4 e 4×1, respectivamente. Se D é o produto dessas três matrizes, então a transposta de D é de ordem... Bom, então isso aqui é só para a gente lembrar, É uma questãozinha muito simples, que a gente tem que lembrar que quando nós vamos multiplicar matrizes, se eu vou fazer uma multiplicação de uma matriz que é M por N, por uma matriz N por P, a primeira exigência que a gente tem é que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da primeira. Se isso não acontecer, não é possível realizar o produto. Então, eu sei que se eu fizer o produto aqui, como elas são iguais, eu posso realizar esse produto, eu vou obter uma matriz de ordem M por P. Então, é só para a gente pensar aqui. Então, vamos pensar. Eu tenho aqui a matriz A de ordem 3×2, vezes a matriz B de ordem 2×4, colocar de ordem 2×4, vezes uma matriz C de ordem 4×1, eu tenho aqui que esse número aqui é igual a esse, então eu posso achar um produto aqui de uma matriz, vamos chamar aqui a matriz AB, a ordem dela é 3×4. E aí, essa matriz AB eu posso multiplicar pela próxima matriz, que é a matriz C. Eu tenho aqui a minha matriz ABC de ordem 3×1. Na verdade, existe um erro aí, desse enunciado. Na verdade, não no enunciado, mas nas respostas, que a transposta da matriz ABC, ela vai inverter linhas com colunas. Então, eu teria que a transposta seria de ordem 1×3, ok? Então, o exercício aqui, a resposta aí certa desse exercício seria a ordem 1×3. Mas não tinha resposta, eu disse para vocês realizarem o exercício considerando não a ordem da transposta. Então, aqui a gente corta isso, a ordem da matriz ABC. Se eu considerar a ordem da matriz ABC, a resposta é 3×1, tá? E a resposta da transposta seria 1×3, beleza? Exercício 2. O primeiro exercício é muito tranquilo, Segunda questão do teste. A segunda questão do teste chama-se traço de uma matriz quadrada a soma dos elementos da diagonal principal. Aí ele vai dar, duas matrizes A e B. A matriz A tem ordem 3×2, a matriz B tem ordem 2×3, e ele está dando a lei de formação dessas matrizes. E ele pede o traço do produto. É uma questãozinha que dá um pouquinho de trabalho, mas também é uma questão fácil. Segunda questão. Segunda questão, a gente tem a matriz A. Ela é uma matriz cujos elementos A e J, a ordem dessa matriz é 3×2. A matriz B, os elementos dela, B e J, a ordem dessa matriz é 2×3. Perceba que a gente pode fazer o produto, porque o número de linhas, o AB a gente pode, mas o BA não, o BA também dá. O AB é, o número de linhas de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Eu vou obter uma matriz 3×3, a minha matriz A dela é 3×3. Mas primeiro vamos entender o que é a matriz A. A matriz A, ela diz que o elemento A e J, ele é I menos J. E o elemento B e J, que é da matriz B, J menos I. Então, vamos montar a matriz A, então, ela vai ser a matriz A, ela vai ser a matriz que eu obtenho
da seguinte forma. Primeiro ela é 2 por 3, 3 por 2, aliás. Então, ela é 3 linhas por 2 colunas. Então, da forma que o A12, o A11 é 0. O A12 é 1 menos 2, que é menos 1. O A21 é 2 menos 1, que é 1. O A22, ele é 2 menos 2, que é 0. O A31 é 3 menos 1. Vou fazer uma outra linha aqui, porque senão vai ocupar essa parte aqui. O A31, ele vai ser 3 menos 1, que é 2. O A33, ele é 3 menos 3, que é 0. Bom, então a gente tem isso aqui. A formação aí da minha matriz A. Então, o que seria a minha matriz A? Minha matriz A, ela seria 0, menos 1, 0, 2, 0. A33 não, A32, ficou errado. A32, na verdade, né? A32. Então, aqui seria 1. Então, aqui vai ser 1. O meu elemento, o meu B e J, ele é 2 por 3, então eu tenho 2 linhas e 3 colunas. Então, eu vou ter aqui que fazer, né, trabalhar. Se são 2 linhas, eu vou ter o B1, 1, o B1, 2 e o B1, 3. E vou ter o B21, B22, B23, porque é 2 por 3 essa matriz. Então, vamos ver o exercício aqui. É o J menos 1. Então, é o 1 menos 1, que é 0. 2 menos 1, que é menos 1. 3 menos 1, que é 2 menos 1, que é mais 1. 3 menos 1, que é 2. 1 menos 2, que é menos 1. 2 menos 2, que é 0. 3 menos 2, que é 1. Ok? Vamos conferir? 1, J menos I. 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. Mais 2. 1 menos 2, menos 1. 2 menos 2, 0. 3 menos 2, 1. Então, eu teria então que a minha matriz B, ela na verdade, ela vai ser a matriz. Minha matriz B, ela vai ser a matriz. Ela tem ordem 2 por 3. Então, ela vai vir aqui a matriz B com 2 linhas e 3 colunas, da forma 0, 2 menos 1 é 1, 2 menos 1, 0 e 1. E aí, eu vou obter aqui uma matriz 3 por 3, 3 linhas por 3 colunas, com o produto. Ok? Então, a gente vai ter o seguinte, o AB... Vamos fazer aqui com uma outra cor, AB. Eu vou pegar essa linha por essa coluna. Então, vai ficar 0 vezes 0, 0, mais 1 vezes 1, deu 1. 0 vezes, agora por essa, 0 vezes 1, 0, mais esse vezes esse, 0. 0 vezes 2, nada. Mais 1 menos 1 vezes 1 menos 1. Na verdade, eu nem precisava fazer todos, né? Eu só preciso fazer o produto da diagonal principal, porque é onde eu quero o traço. Mas vamos fazer todas, tá? Para a gente poder entender. Então, como que vai ser aqui agora? 1 vezes nada é nada,
mais nada vezes menos 1, 0. Agora eu estou nessa próxima linha aqui, ó, fazendo esse produto aqui agora, ó. Esse vezes esse, mais esse vezes esse, vou fazer para todas aquelas colunas lá, tá? 1 vezes 1 é 1, mais nada, então deu 1. 1 vezes 2 é 2, mais nada, deu 2. E agora a última linha do produto que eu vou fazer com essa outra cor aqui, ó. Eu vou pegar essa coluna e vou multiplicar uma por uma aqui, ó. E para as outras também. 2 vezes nada, nada. Mais menos 1, menos 1. 2 vezes 1, 2. Mais nada, 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Então, ó, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. A diagonal principal da minha matriz, ela é essa. Isso aqui é a minha matriz A vezes B. Essa seria a minha matriz A e essa é a minha matriz B. Então, o traço de A vezes B, seguindo a definição aí, é a soma dos elementos da diagonal principal. 1 mais 1 mais 1 mais 5. Portanto, o traço de A vezes B é 7. E aí, então, aqui seria essa a resposta aqui da segunda questão, 7. Bom, segunda questão. João contou o número de animais que havia em sua fazenda, obtendo um total de 340 animais. A seguir, verificou que o número de coelhos era o triplo do de patos e que o número de bois excedia em 20 unidades o total de coelhos e patos. Monte um sistema que modela o problema. Resolva o sistema pelo método de escalonamento, método de Gauss, e qual é o número de patos. Bom, então tá bom, vamos lá, vamos montar o sistema, tá? E para isso, antes da gente começar a resolver o problema, eu já fiz aqui rapidinho para a gente ganhar mais tempo, o que nós temos que fazer é nomear, né, o que nós temos de variáveis. Então, nós temos lá o número de coelhos, o número de patos e o número de bois. Então, eu estou chamando x número de coelhos, y número de patos e z número de bois. Cada uma daquelas frases vai me gerar uma equação. O total de elementos da fazenda era 340, então total de animais. Então, o número de coelhos, x, mais o número de patos, y, mais o número de bois, tem que dar 340. Depois ele me disse que o número de coelhos é o triplo do número de patos. Então, x é 3y. E por fim, ele diz que o número de bois, z, ele ultrapassa em 20 unidades o total de coelhos mais patos. Então, como que a gente equaciona isso? Número de bois, total de coelhos mais patos é x mais y, e ele é 20 unidades a mais. Então, ele tem que ser a soma desses mais 20. Bom, então eu tenho esse sisteminha, 3 equações, equação 1, equação 2 e equação 3, e 3 incógnitas, que seria esse x, y e z aqui, tá? Bom, passando então para o escalonamento de Gauss, eu vou usar a representação matricial, e eu sei que cada coluna aqui vai representar os coeficientes do x, do y e do z. Então, isso aqui seria a coluna dos coeficientes de x, coluna dos coeficientes de y e coluna dos coeficientes de z. E essa linha, essa última coluna aqui seria dos meus termos independentes, que aqui é 340, 0 e 20. E aí, o que consiste o escalonamento de Gauss, né? A gente vai, o método de Gauss é um método de escalonamento e o objetivo é a gente zerar abaixo da diagonal principal. Então, aqui, ó, esses elementos aqui, aqui e aqui são os elementos que eu pretendo zerar. Aí eu vou chegar no escalonamento quando esses elementos forem zero. A gente vai zerar primeiro abaixo da primeira coluna, os elementos que tem que ser zeros na primeira coluna, e depois a segunda coluna. Então, vamos lá. Para isso, eu vou mexer na linha 2 e na linha 3. Na linha 2, como que eu faço? Eu vou usar aquelas, né, operações que me geram sistemas equivalentes. Eu posso somar duas linhas, eu posso somar uma linha com outra previamente multiplicada por um valor, e eu vou usando essas operações para poder zerar os elementos que eu preciso para que eu tenha a minha matriz escalonada. Então, eu venho aqui, ó, o que eu estou fazendo? Vou pegar a linha 2, eu não quero, né, mudar, né, a linha 2, então eu vou pegar a linha 2 menos ou mais, né, a linha 1, que é o meu pivô, no caso aqui, já que eu estou zerando a primeira coluna,
eu sempre pego o elemento da diagonal principal que está na coluna que eu quero zerar. Então, para eu zerar aqui, eu vou usar esse pivô, essa linha. Para eu zerar este elemento, eu vou usar o elemento que está nessa posição A22 aqui, depois vocês vão perceber. Então, vamos lá. Linha 2, vou mudar somando, subtraindo a linha 2 da linha 1. Por que isso, professora? Porque se eu pegar 1 menos 1 e jogar aqui, dá 0. É o que eu preciso, então. Só que eu não posso fazer só para esse elemento, tem que fazer para todos os elementos. Então, eu faço 1 menos 1, 0. Menos 3, menos 1, menos 4. 0, menos 1, menos 1. 0 menos 340, menos 340. Vamos ver na linha 3. A linha 3 também é 1, então basta que eu subtraia uma da outra. Vou fazer linha 3 menos linha 1. 1 menos 1, 0. Menos 1, menos 1, menos 2. Menos 1, menos 1, menos 2. 20 menos 340, menos 320. Pronto, zerei então essas duas. Agora, o meu objetivo é zerar este elemento aqui, que está nessa posição abaixo da diagonal principal. Então, no caso, é o menos 2. E para eu zerar esse elemento aqui, eu vou usar o pivô dessa coluna. O pivô que a gente fala é o elemento que está na diagonal principal, no caso, no segundo, né? Na segunda linha. Por quê? Porque a segunda linha, porque eu estou zerando a segunda coluna, então vou usar o menos 4. Como que eu faço, então? Quero modificar a linha 3. E o objetivo é encontrar uma forma de somar esses dois valores aqui e que dê 0. Se aqui fosse menos 4, quando eu somar, se aqui fosse 4, quando eu somar aqui daria 0. Então, o que eu faço? Multiplico isso aqui por um valor. No caso, estou dizendo que eu vou multiplicar por 2. E vou subtrair dessa outra linha de cá. Por quê? Porque eu sei que vai ficar 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos 4 menos menos 4, 0. Só que eu não posso fazer isso só para esse valor, eu vou fazer para todos os elementos da linha. Então, qual que é a operação que eu vou fazendo aqui? A operação que eu estou fazendo aqui é, eu multiplico a linha 2 por um valor, que no caso aqui é o 2, e vou jogar essa multiplicação menos a linha 2 na linha 3. Então, 0. 2 vezes 0, menos 0, 0. 2 vezes menos 2, menos 4, menos o menos 4, 0. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos o menos 1, menos 3, porque menos 4 mais 1, menos 3. 2 vezes menos 320, menos 640. Menos 340 vai dar menos 300, ok? Menos 300. E aí agora eu já tenho a minha matriz escalonada. Se vocês olharem aqui, que tinha que ser 0 abaixo da diagonal principal, isso é 0. E a gente tem então aqui já a solução fácil do meu problema, porque como está escalonado, a gente já consegue, né, subindo aqui, daqui para cá, encontrando os valores de z, y e x. Eu sei que menos 3z menos 300 que menos 3z vai ser igual a menos 300, então o z é 100. Essa equação de cima fica 0x, não preciso colocar, menos 4y, menos z igual a menos 340. E aí, fazendo as contas, você chega que o y é 60. Lá em cima, a gente não mudou a equação, né? X mais y mais z, que é 1 vezes x mais 1 vezes y mais 1 vezes z, igual a 340. A gente já encontrou que o y é 60 e já encontramos que o z é 100. Então, 160, 340 menos 160, o x vai ser 180. É o que o exercício havia pedido? O exercício havia pedido o total de patos. O total de patos é y. Nem precisava continuar fazendo, né, no caso, mas porque na segunda equação a gente já consegue o total de patos. Então, y é 60. A resposta aqui, então, que a gente deveria digitar era 60. Y é igual a 60. Ok? Vamos passar para frente. E agora a gente vem nesse outro exercício, na quarta questão, que é um exercício também de sistemas lineares. E nós já sabemos, né, nós já fizemos essa prova uma vez, nós sabemos que esse é um sistema possível indeterminado. Nós vamos ver. Só voltando aqui no exercício 2, se eu fosse classificar esse sistema, ele seria um sistema, a solução dele seria 180,
60 e 100. E esse sistema, ele é um sistema possível determinado. Por quê? Porque eu tenho uma única solução que atende as minhas três equações. E aí aqui nós vamos ver no equacionamento desse sistema, dessa próxima questão, que nós temos aqui um sistema provavelmente indeterminado. Eu vou fazê-lo e a gente vai verificar. As perguntas são: o sistema é impossível? O que é sistema impossível? É aquele que não tem solução, ok? Então não existe nenhum conjunto de valores para as variáveis que vai atender as equações do problema. Então ele é chamado de sistema impossível. Mas se eu tenho infinitas soluções, como está representado aqui, o sistema ele é possível indeterminado, porque eu não consigo uma única solução. Então a gente tem sistema, só para fazer uma revisão, né, em termos de classificação, a gente tem que o sistema, ele pode ser, os sistemas, ele pode ser possível é se eu consigo pelo menos uma solução. Ele pode ser impossível, é porque a solução, então, aqui é vazia. Não consigo nenhuma solução, né, que atenda às minhas equações. E aí, se o sistema for possível, você pode ter o possível determinado, que é uma única solução. E você pode ter o sistema indeterminado, que são infinitas soluções. Como a gente já estudou, infinitas soluções, tá? Aqui é uma única solução. Única solução. Aqui, infinitas soluções. E aqui a gente não tem solução vazia, ou seja, solução é um conjunto vazio, nenhuma solução. E a gente costuma usar, né, uma notaçãozinha aí para isso. A gente diz que isso aqui é um sistema possível determinado, esse é um sistema possível indeterminado. E aqui a gente usa a siglazinha aí, SI, para sistemas impossíveis. Ok? Só fazendo uma revisãozinha rápida aí, se a gente tiver um sistema com duas equações e duas incógnitas, e a gente já viu a aula disso, incógnitas, nós temos que as equações, o sistema linear, se meu sistema for linear, tá? Com duas equações e duas incógnitas, a gente tem as interpretações. Nós podemos ter aqui, ó. Aí nós vamos ver que as equações, elas são equações de reta. Por quê? Vamos envolver duas variáveis, x e y, por exemplo. Então, eu tenho que quando eu tenho duas equações, duas incógnitas, e eu consigo, aqui seria então uma equação 1, equação 2, por exemplo. E eu consigo uma solução, eu vou conseguir um valor de x e de y que atende a minha solução, as minhas duas equações. Ou seja, esse valor que atende as minhas duas equações, ele vai ser a interseção dessas duas retas. Então, a solução é x, seriam x e y, não é? Conjunto x e y com x e y pertencente aos reais. E aí, olha só, esse sistema, ele é um sistema possível determinado. Se eu tivesse, então, agora, novamente, duas equações e duas incógnitas, mas uma equação, ela é múltipla da outra, de alguma forma, quando você representar esse conjunto de pontos, você vai ter que o conjunto de pontos que atende a primeira equação e o conjunto de pontos que atende a segunda equação, eles são iguais. Então, eu vou ter, é como se eu tivesse duas retas. Aqui são retas concorrentes. Aqui são retas concorrentes.
Meu sistema vai me dar duas retas concorrentes que tem um ponto de interseção. Aqui, vocês vão ver que são retas coincidentes. Quantos pontos estão atendendo as duas equações? Porque a equação linear de duas variáveis, ela é uma equação de uma reta. Quantos pontos estão atendendo as duas equações nesse caso? Aqui nesse caso, nós temos infinitos pontos atendendo essas duas equações. Então, minha solução aqui, esse sistema, ele é um sistema possível, porque eu tenho pontos que atendem as duas equações. Ele é um sistema possível e indeterminado, porque eu não consigo determinar um único ponto, eu tenho infinitos pontos. E como que eu represento aqui? Seria, então, perdão, aqui está errado, né? Aqui seria somente um valor, somente o x1, vamos chamar isso aqui de x, xi, yi, somente o xi e o yi da minha do ponto de interseção, da minha interseção. E aqui seriam infinitos valores, seriam todos os pontos que atendem a equação da reta, tá? Então, eu vou ter, então, aqui infinitos valores que atendem a equação da reta, beleza? E se eu tivesse, então, agora aqui, uma última situação, que é a situação, novamente, só que quando eu vou tentar encontrar os pontos de interseção, eu vou ver que as minhas retas, elas são paralelas. Ou seja, retas paralelas, elas não vão ter nenhum ponto aí em comum. Se são retas paralelas, então a gente vai ter o quê? A gente vai ver que a solução, ela é vazia. Por quê? Porque a solução aqui é um ponto, ou pontos, né, que atendam as duas equações simultaneamente, mas não tem nenhum ponto que atende as duas simultaneamente. O ponto que está aqui, ele não está de cá. Portanto, eu vou ter, então, uma situação de sistema indeterminado e a minha solução aqui, ela vai ser uma solução vazia, tá? A minha solução aqui, ela vai ser uma solução, um conjunto de pontos que atendam a equação, tá? Vamos supor tal que o y seja uma função de x, uma função que está atendendo a minha equação. Beleza, pessoal? Fiz uma revisãozinha rápida aí antes da gente passar para a solução, né, dessa terceira questão, ou quarta questão, na verdade. Deixa eu ver se é a quarta. É da quarta questão do nosso testezinho, porque é interessante que a gente saiba essas classificações e fazer essa conexão, né, essa aplicação aí no que a gente já sabe de retas, né? Retas concorrentes têm um ponto de interseção, retas concorrentes têm um ponto de interseção, retas coincidentes têm um ponto, isso aqui nem está parecendo que é coincidente, né? Retas coincidentes tem todos os pontos de interseção, e retas paralelas não tem nenhum ponto de interseção. E aí, os sistemas são classificados da forma possível, determinado, possível, indeterminado e impossível. Vamos passar, então, para a solução do exercício da questão 4, ok? Bom, então, continuando, né, na solução da quarta questão, eu já deixei aqui resolvido para a gente ficar, para ser mais prático, mais rápido da gente apresentar as soluções. Então, o problema é, João gastou R$28 na compra de uma máquina, um lápis e um livro. Sabendo que nenhum dos produtos foi brinde, isso quer dizer que nenhum valor, nenhum dessas variáveis pode ser zero, e que o preço da máquina é o triplo do preço do lápis. Classifique a alternativa abaixo em verdadeiro ou falso. Bom, então eu coloquei aqui, vamos lá, equacionando. A máquina mais o lápis mais o livro é R$28. A máquina é o triplo do livro, está escrito aqui. Bom, aqui eu só dei uma ajeitadinha no sistema para poder ficar da forma, né, todas as variáveis de um lado, né, naquela forma padrão. E aqui eu montei a representação matricial desse sistema. Então, olha, a gente teria aqui o quê? Coeficiente, matriz dos coeficientes, seria essa parte aqui, 1M, 1LP, 1 livro, igual a 28, 1M, menos 3, 0. E se eu olhar bem,
eu precisaria de ter mais uma equação. E aqui é como se eu tivesse mais uma equação de todos os elementos e coeficientes são nulos. Então, olha, 0, 0, 0, 0, 0. O que isso caracteriza? Observe o seguinte, que na verdade isso aqui já está escalonado, tá? Se eu trocar de posição essa coluna com essa daqui, na verdade a única coisa que eu estou fazendo é trocando essas letras aqui de posição. E isso não vai mudar, né, o meu equacionamento. Então, esse problema ele já é um problema que já está escalonado. E uma das linhas, quando você escalonou, é toda nula. Pessoal, sempre que isso acontecer, você vai chegar em uma equação do tipo 0 igual a 0. Quando você for escalonar um problema, você for trabalhar com o método de escalonar uma matriz ou um sistema linear, e você chegar em uma linha toda nula, isso é característica de um sistema possível indeterminado. Por quê? Porque você chega aqui, ó, que 0 é igual a 0. Então, você tem aqui um sistema possível indeterminado. O número de equações, ele é menor que o número de incógnitas. E sempre que isso for acontecer, isso é o equivalente a ter uma linha toda nula na sua matriz do seu sistema, tá? Bom, então ele é um sistema possível indeterminado. Com isso, então, a gente já pode dizer que ele não é um sistema impossível. Por quê? Porque eu consigo infinitas soluções, porque eu não para ser um sistema impossível, quando você fosse escalonar, aqui você teria que ter tudo, aqui você teria que ter uma equação, uma igualdade falsa, ou seja, tipo 0 igual a 3, 3 igual a 5, você tentou, você foi escalonar o seu sistema e chegou em uma declaração que é falsa, aí o sistema seria impossível, mas nesse caso o sistema ele é possível e indeterminado, então aqui a declaração sistema impossível é falsa, ok? Bom, agora eu mudei aqui a variável, eu estava trabalhando com MLP e L para máquina, lápis e livro, eu mudei para X, máquina, Y vai ser o meu lápis e Z igual a livro, tá? Isso é só porque, na verdade, quando eu comecei a fazer o exercício, eu coloquei variáveis que eu quis ali, não preocupei com as alternativas. Aí eu mudei agora para cá, para X, Y e Z, para poder avaliar essa segunda alternativa. O que eu estou fazendo agora? Agora eu estou vendo quais são as formas de representar a minha solução infinita. Bom, e a gente sabe que a gente vai ter, então, quando a gente tem possível indeterminado, que as minhas soluções aqui, elas vão ficar em função de uma das minhas variáveis. No caso aqui, ele escolheu tanto a primeira quanto a segunda em função de Z, ok? Em função de Z. Eu acho que tem um erro, né? Porque se X ele tem que ficar em função de Z, ele não poderia aparecer aqui, né? Então, eu concordo, essa situação aqui, essa alternativa, ela está errada, ela não tem nem sentido. Eu já poderia dizer direto que ela é falsa, tá? Porque se isso aqui é a posição X e aqui eu estou colocando X menos Z, isso aqui já é falso, a menos que isso aqui fica sendo meu Y, né? O Y é X menos Z, mas de qualquer forma ela seria falsa, tá? Por quê? Porque se a gente for fazer aqui trabalhar, como que eu encontro a solução? Eu isolei o Y e escrevi o Y em função de Z. Se eu isolar o Y em uma dessas equações aqui, ó, X mais Y mais Z é 28. Só que o meu X é 3Y, certo? Então, ó, X é 3Y, eu escrevi o Y em função de Z. Por que, professor, o Y em função de Z? Porque as minhas respostas estão em função de Z, ok? Então, agora, isolando o Y aqui, ó, 4Y mais Z, deixa eu aumentar aqui um pouco, tá muito pequeno, 4Y mais Z igual a 28, então o Y vai ser, vou passar o Z para cá, né, 28, e vou passar o 4 dividindo. Então, meu Y ele é 28 menos Z sobre 4, ou seja, 7 menos Z sobre 4, ok? Bom, se o Y é 7 menos Z sobre 4, tá vendo que eu estou escrevendo Y em função de Z? Quando eu jogar esse Y aqui, ó, jogando ele aqui, ó, no lugar desse valor aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter que o X é 3 vezes esse valor, ou seja, o X vai ser 21 menos 3Z sobre 4. Então, a minha solução, ela é essa, ó. O X, ele é, deixa eu pegar uma outra cor, o X aqui, ele é 21 menos 3Z, o Y, ele é
7 menos z sobre 4. Observe que aqui o 7 não está sobre 4, né? Só o z. 7 menos z sobre 4. Observe que aqui, pessoal, olha, ó, todas as minhas variáveis, elas estão em função de z, tá bom? E outra coisa, aí a gente vem para a próxima alternativa. Eu sei que nenhum produto foi de graça. Se nenhum produto foi de graça, o z ele tem que ser maior do que 0. Tá? E como que eu chego à conclusão que ele tem que ser menor do que 7? Ué, se nenhum produto foi de graça, essas variáveis aqui, esses valores de x e de y também não podem ser 0. Se você for olhar, ó, o 21 nem é maior ou igual, né? Ele tem que ser o 21, então, que é o valor de x menos 3z sobre 4, ele tem que ser maior que 0. Ou seja, o z ele tem que ser menor do que 7. Por quê? Ó, passei para cá menos 21, aí eu fiquei com a expressão y, 3y, menos 3y, menos 3z, na verdade. Deixa eu corrigir essa letra, ficou muito feia. Menos 3z, confundindo com y, né? Menos 3z maior que menos 21. Multiplica por menos 1 e passa o 3 dividindo. Quando eu multiplico por menos 1, o sinal que era maior passou a ser menor. Ficou invertido. Tá certo? Bom, então, de qualquer forma, quando eu olhar z menor do que 7, isso vai garantir que todas essas variáveis aqui, x e y, também sejam menores do que 7. Lembrando que x é o preço da máquina e y é a quantidade, é o preço dos lápis, né? E o exercício na próxima alternativa, então, ó, tá dizendo, o lápis custou R$7? Não, eu não posso dizer que o lápis custou R$7. Eu não posso, porque o lápis tem infinitos valores, dependendo do quanto que custou o livro. Tá vendo que o preço do lápis depende do quanto custou o livro? Se o livro for 10 centavos, se o livro for 40 centavos, o seu lápis, que é 7 menos z sobre 4, ó, se o livro for 40 centavos, 7 menos 40 centavos dividido por 4 é 7 menos 10 centavos. Ele vai ser R$6,90 o seu lápis. Então, eu posso falar que o lápis custou 7? Não, o lápis não custou 7, é uma situação falsa. O maior preço possível do lápis foi de R$6? Não. Aqui eu fiz um exemplo em que o lápis poderia custar R$6,90. Se o seu Z fosse 40 centavos, 40 dividido por 4, 10 centavos. 7 menos 10, R$6,90. Então, o preço maior do lápis não é esse, tá? Não é 10 centavos, então todas as alternativas aqui são falsas, beleza? Bom, o próximo exercício, ele é um exercício também tranquilo, mas ele é um exercício que tem muita continha aí, né? Eu vi que quase todo mundo fez esse exercício ele tinha praticamente resolvido, né, na internet. Eu não sei quantos de vocês fizeram de verdade o exercício, mas espero que todos, porque ele é um exercício que ele tem conta, mas ele também tem 4 equações e 4 incógnitas, e é isso, e a solução, uma das formas é usando a representação de Gauss, né? E aí, escalonamento de Gauss. E esse exercício, eu fiz ele usando escalonamento de Gauss para a gente poder revisar aí, né, um pouquinho desse processo. Então, olha só, a gente tem aqui o seguinte, as livrarias A, B, C e D de uma cidade vendem livros de matemática do sexto ao nono ano de uma coleção, com preços comuns pela editora, e os dados são essa tabela aqui. Então, aqui a gente já tem uma matriz, né? Se eu disser que X é o número de livros do sexto ano, Y é o número de livros do sétimo ano, e assim por diante, até o livro do nono ano ser o W, então isso aqui, ó, é a quantidade de livros, tá? Aliás, então, X não é o número de livros, né? O X, Y e Z, as minhas variáveis aqui, ficou errado, ele não é número. Ele, na verdade, ele é o valor dos livros, não o número de livros, porque essa matriz aqui, ela já é o número de livros comprados. E o total de número de livros que eu comprei do sexto ano, vezes o valor que eu paguei, mais o total do sétimo, vezes o valor que eu paguei, somados, tem que dar 563,10. Então, cada uma aqui, ó, seria o valor, né? O valor do livro. Aqui é o valor desses livros. Quanto você pagou em cada um deles, beleza? Então, vamos lá. Eu já tenho aqui uma matriz, usei a minha forma de representar matricialmente. E aí, eu chamo a atenção de vocês no seguinte. A gente tem que usar um método de escalonamento e a primeira coisa que a gente vai fazer é zerar esses elementos abaixo da diagonal principal
Então, eu tenho que zerar esses 3 elementos aqui inicialmente, tá? E para isso eu vou usar o 2 como pivô. Ou seja, eu vou olhar cada um deles e vou dizer assim, por quanto que eu tenho que multiplicar aqui para que quando eu somar com aquele de lá, zera, tá? Então, olha, por quanto que eu tenho que multiplicar a linha 2 para quando eu subtrair ou eu somar com a linha 1, eu zero? Na verdade, se eu fizer linha 2 menos linha 1, eu já zero isso aqui, porque 2 menos 2 é zero. Então, eu zero, fazendo a única continha. Aí eu tenho que fazer essa conta para a linha toda. Esse aqui já está zerado, eu não preciso fazer nada na linha 3. E para zerar na linha 4, eu vou perguntar por quanto que eu tenho que multiplicar esse número aqui para quando eu somar ou subtrair aqui zerar. Se você pensar bem, seria por 3 sobre 2, 1,5. 1,5 menos 1,5 vezes 2 é 3. Mas você vai ficar trabalhando com 1,5, com decimal aqui para suas contas ficarem confusas? Não. O que é o recurso então? Eu pego esse número e multiplico por 3, dá 6, e pego esse número e multiplico por 2, dá 6. Então, olha, é 2 vezes a linha 4, 2 vezes a linha 4, menos 3 vezes a linha 1. Então, 2 vezes 3, 6, menos 3 vezes 2, menos 6. Quando eu somar, dá 0. É o meu objetivo. Eu faço isso para todas as linhas. Então, olha só, aqui eu vou chamar a atenção de vocês, que eu vou modificar agora, nós vamos ver de onde saíram esses valores aqui, ó. Opa! Porque eu marquei errado aqui. Esses valores aqui, ó. Dessa segunda linha, que é aonde eu vou alterar. Então, eu alterei essa linha. Cadê a cor dessa linha? Eu alterei essa linha, correto? E alterei também essa outra linha aqui, ó. E essa outra linha também eu alterei, tá? Alterei ela. Então, são as duas linhas que eu alterei a cor. E então, são essas duas linhas que eu voltei aqui, né? Com esse processo aqui. Esse 0, 1, menos 2, menos 3, eu obtive assim, ó. Linha 2 menos linha 1. E jogando na linha 2. Então, fica linha 2, 2 menos 2, 0. Joguei na linha 2, 0. A linha 1 permaneceu. Eu não mexi nela. 1 menos 2, menos 1. 2 menos 1, 1. 3 menos 2, 1. 2 menos... Na verdade, pessoal, então aqui, pelo que eu estou vendo aqui, essa conta, eu fiz a linha 1 menos a linha 2. Então, vamos mudar aqui só aqui, porque senão a gente vai mudar todas as continhas aqui, né? Ó. Também dá, tá? Também dá. Escrevi só errado aqui. Fiz a linha, multipliquei por menos 1 a linha 2 e somei com a linha 1. Então, fica linha 1 menos linha 2. 2 menos 2, 0. 2 menos 1, 1. 3 menos 2, 1. 2 menos 4, menos 2. 563 e 1, menos 566 e 10, menos 3. Beleza? A linha 3, ela permaneceu, não mexi. E a linha 4, eu fiz isso, ó. 2 vezes a linha 4, menos 3 vezes a linha 1. 2 vezes 2, 4. Perdão. 2 vezes 3, 6. Menos 3 vezes 2, 6. 0. 2 vezes 2, 4. 4 menos 6, menos 2. 2 vezes 5, 10. Menos 9. 10 menos 9, 1. Tá vendo? 2 vezes 1, 2, menos 6, 2 menos 6, menos 4. E a mesma coisa para esse número, fazendo a continha, deu menos 13,50. Bom, eu fiz o mesmo processo agora para zerar esses dois elementos aqui, estão vendo? Abaixo agora, que está na segunda coluna, abaixo do elemento A, 2, 2. Eu tenho que zerar o 5 e o menos 2. O mesmo raciocínio. Eu estou modificando a linha 3. Como que eu modifico a linha 3? Eu tenho que pegar essa linha 3 e somar com algum valor aqui que eu vou multiplicar a linha. Esse elemento agora é o meu elemento pivô da linha 2, tá? Então, esse é o elemento importante aqui, ó, esse elemento, tá? Por quanto que eu tenho que multiplicar este elemento aqui para que vocês, para que quando eu somar com esse 5, ele dê 0 por menos 5, porque menos 5 vezes 1 mais 5 deu 0, tá? Então, eu vou fazer isso para todos. Menos 5 vezes 1 mais 5
dá 0. Menos 5 vezes é 0, menos 5 vezes 1, ou menos 5 mais esse daqui, dá menos 5. E aí vocês vão fazendo todas as continhas e vocês têm esses valores. Bom, moral da história, eu vou fazendo isso, fiz isso também para a linha 4. Então, nesse processo aqui, quais foram as linhas que foram modificadas? Foi essa linha. Foram essas linhas aqui, ó. Essas duas linhas, elas foram modificadas, tá? Então, vamos pôr elas de vermelhinho aqui. São as linhas que eu modifiquei. Vou de verde para ficar diferente. Essas duas aqui foram que eu modifiquei nesse processo daqui para cá. Bom, aí fica faltando só mais um para eu zerar, que é este elemento aqui, ó. Este elemento é o elemento que eu tenho que zerar agora, ok? Este aqui, o 3. Aí o raciocínio é a mesma coisa. Eu estou agora na quarta linha, é ela que eu quero modificar. E agora eu tenho que usar este aqui como pivô. Então a pergunta é, por quanto que eu multiplico menos 5? Para quando eu zerar isso aqui, para quando eu somar com a linha 4, eu consiga zerar. Bom, aí vocês estão vendo que como um é divisível pelo outro, eu uso aquele recurso de multiplicar as duas linhas, na verdade. Então, eu pego a linha 4 e multiplico pelo número de cima, e pego a linha 3 e multiplico pelo número de baixo. Então, eu faço 5 vezes a linha 4, mais 3 vezes a linha 3. Por que que eu faço mais ao invés de menos? Porque aqui ele já é, um já tem o sinal trocado do outro, então quando eu somar vai zerar. Ó, 5 vezes 3, 15, mais 3 vezes menos 5, menos 15, então zerou, tá? Eu faço isso para todos os elementos da conta. Depois que eu fizer isso, eu escalonei, e observe que agora vocês têm 0 abaixo da diagonal principal, e quando isso acontece, vocês já vão ter essa situação aqui, ó, desse pedacinho aqui, ó. Olha o que acontece aqui, 10W igual a 63,90, ou seja, você já tem que o W é 63,90. Aí você vai jogar esse W aqui seria menos 5Z mais 10 vezes 63,90, que é 10W, é igual a 319,50. E aí, fazendo todas essas continhas, vocês têm esses dados aí, essas respostas. Aí, como que a gente teria que começar aqui? E isso a gente já vai combinar para a nossa prova, tá? Nós vamos combinar o seguinte, nós vamos colocar apenas os números. Então, 60,9, observe que eu não coloquei 90. Se aqui não tiver um algarismo significativo, nós vamos deixar 100, não vamos colocar o zero. Tá vendo que aqui está sem o zero? Aqui também vai ser sem o zero. Eu vou dar o espaço, 60,9 que é o valor de x, 60,9 que é o valor de y. Nós vamos seguir a ordem alfabética, x, y, z, w, tá? Depois do espaço, vamos fazer o seguinte, vamos combinar por ponto e vírgula, separa por ponto e vírgula, que aí não tem erro, 60,9 ponto e vírgula, 63,9 ponto e vírgula, 63,9 ponto e vírgula, essa vai ser a nossa resposta, tá bom? Bom, e o nosso último exercício, que é o exercício 7, que aqui é um exercício muito simples, que envolveu apenas um pouquinho de determinante. Nós estamos usando a regra de Sarri ou Sarros para um determinante 2 por 2, mas a gente sabe que a gente pode trabalhar com determinantes de qualquer ordem. Lembrando que se for 2 por 2 e 3 por 3, eu posso usar esse método fácil aqui, duplicando, né, as colunas, correto? Mas se ele for mais do que 3 por 3, eu sou obrigada a trabalhar com cofator. Nós não tivemos nenhum exercício aqui assim, tá, no teste, mas na prova pode ter, baseado nas nossas listas de exercício. Então, deem uma olhadinha lá no cofator, deem uma olhadinha também na regra de Sarros para uma matriz 3 por 3, tá? O que a gente fez aqui? Ele me disse que o determinante da matriz A menos x aqui, no caso esse x, ele é um número, uma constante, vezes a matriz identidade, aí eu vou lembrar que matriz identidade, ela é a matriz, no caso aqui ela é uma de ordem 2, por que tinha que ser de ordem 2? Porque a matriz A é de ordem 2, se essa matriz identidade não fosse de ordem 2, não daria para fazer essa conta, porque para operar matrizes, somar e subtrair, elas têm que ter a mesma ordem, multiplicar não, mas somar e subtrair sim. Então agora, aqui o que a gente faz? A gente simplesmente encontra quem que é A menos X vezes a identidade, matriz A é essa, X é um número, a identidade é essa. O que é a multiplicação de um valor
escalar de um número por uma matriz, eu multiplico todos os elementos da matriz. Então, a identidade vezes x fica x00x. Pego esse número aqui, essa matriz, e subtraio dessa. Como que a gente faz subtração? É elemento correspondente menos o outro elemento correspondente. Então, 1 menos x, 3 menos nada que é 3, 2 menos nada que é 2, 4 menos x que é 4 menos x. E aí, então, eu tenho, qual que é o determinante? O determinante dessa matriz aqui, que é a menos x vezes a identidade, é simplesmente multiplicar a diagonal principal, mantendo o sinal, multiplicar a diagonal secundária, invertendo o sinal. Então, fica 1 menos x vezes 4 menos x, 3 vezes 2 que é 6, só que eu inverto o sinal, então fica menos 6. Fazendo as continhas, eu chego em uma equação do segundo grau, e aí ele quer saber a soma das raízes dessa equação. Por que é uma equação do segundo grau? Porque ele está dizendo que é isso igual a zero. Então, isso igual a zero. Se é isso igual a zero, o que eu venho e faço aqui? Eu venho e resolvo por Bhaskara. É uma equação do segundo grau, é Bhaskara. Fórmula de Bhaskara, todo mundo já sabe, que é b ao quadrado, o delta, ele é b ao quadrado menos 4ac, e o x, ele vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, ok? Então, a gente usando essas duas formulinhas aí, chego na resposta. Ah, mas o delta deu 33, professor. Não importa, 33 é número, ele quer a soma das raízes, então as raízes vão ser menos b, que é 5, menos raiz de delta por 2a, 2 vezes 1, menos b, que é 5, mais a raiz de delta por 2a, que é 2, somando essas duas, eu chego que o valor aqui, que me dá a soma das raízes, é 5, beleza? Pessoal, então isso aí é o nosso teste, tá? Esse é o nosso teste. E aí, como eu não respondi lá em cima, né, os dados do meu nome, ele não vai emitir, né, a resposta. Coloquei só 5, não tem que colocar mais nada. A resposta, não, nós vamos combinar assim. Se a resposta for aberta, a gente vai colocar só os números, tá bom? Espero que a gente tenha aí passado por tudo, todas as dúvidas de vocês, e qualquer coisa eu estou à disposição. Qualquer erro, né, na correção, né, do teste que eu já enviei para vocês, a gente pode fazer vista e conversar, ok? Abraços, então, e até a próxima.